Bora lá, fiel. Pós-derrota do Corinthians aqui contra o Bahia, os jogadores do Timão desabafaram, especificamente o Garro. Fez algumas revelações aqui que vão sacudir o Parque São Jorge nos próximos dias. Coloquei um trecho aqui também do Mano falando e do Benja também falando sobre a derrota do Corinthians. O que você achou dessa derrota do Corinthians? Dava pra ter ganhado? O Corinthians jogou melhor? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora acompanhar aqui o desabafo dos jogadores pós-derrota do Timão. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Bahia 2. Agora são 11 jogos no Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória. Pois é, pessoal, não tá fácil a vida do Corinthians, não. Primeiro tempo, cara, na boa, não dá pra você tomar um gol com 1 minuto de jogo. Um lance ali que o Martínez demorou pra fazer o acompanhamento ali, o jogador do Bahia praticamente finalizou do jeito que quis e o Hugo Souza falhou sim. Era uma bola defensável e ele acabou tomando o gol. O Corinthians continuou lutando, batalhando, não se deixou abater e foi pra cima do Bahia. Buscou o empate, conseguiu o empate. E pasmem, o árbitro junto com o VAR demoraram 8 minutos para ver um lance que é óbvio, que nitidamente o jogador do Corinthians estava em condições legais de jogo. Ele não atrapalha o goleiro. E cara, eles brigando com a imagem durante 8 minutos. Isso prova que a arbitragem brasileira está com nível péssimo. A arbitragem brasileira é um grande lixo. Isso prejudicou demais o jogo. Não só o Corinthians, mas o Bahia também. E cara, na sequência, depois do empate do Corinthians, Mateuzinho vai e faz um pênalti cretino, um pênalti juvenil. Cara, um jogador profissional não pode ser tão infantil como foi o Mateuzinho. O Corinthians tinha tudo para incendiar o jogo, tinha acabado de empatar na saída de bola, cede o pênalti para os caras, 2-1 Bahia. Vai pro segundo tempo, pessoal, de fato, faltou um negócio que custa caro no futebol para esse elenco do Corinthians, que chama-se qualidade. O Dorival começa a fazer alterações, jogadores que estão cansados aí acabam saindo, colocando jogadores que estão no banco. Mas quando eu olho uma substituição, velho, sai Bidon e entra Thales Magno. Cara, na boa, eu sei que tem corintiano que defende esse moleque, mas pra mim o Bidon é fraco, não joga nada. Esse Thales Magno é outro, mano, encosto. Tá lá no Corinthians aí fazendo peso, mano. Teve 3 chances, pelo menos, no segundo tempo, aí, depois que ele entrou, pra fazer um gol e ele não conseguiu. 3 boas chances. Então o Thales Magno, depois que renovou o contrato, também sentou no contrato. E vou falar pra vocês, rapaziada, se já tava difícil com o time principal do Corinthians, com Memphis, com Yuri, com Carrídio, imagina sem esses 3 que vão ficar um longo período aí sem poder atuar. Te falar, é bom abrir o olho. O Corinthians não tá no Z4, mas o futebol apresentado hoje é digno de. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, péssimo resultado do Corinthians, mais uma derrota em casa, e olha, em 20 jogos o Corinthians já tem 8 derrotas, é preocupante, hein? E detalhe, olhando para baixo dos adversários, muitos têm 2 jogos a menos que o Corinthians ainda. Agora, o Corinthians jogou mal? Não, isso que é o pior. O Corinthians não jogou mal hoje, não. O Corinthians tentou, mas não adianta dar 500 chutes a gol se não tem qualidade. O Corinthians lutou, brigou, não dá para falar que o Corinthians hoje foi mal. Mas não tinha qualidade lá na frente. O Mateuzinho fez um pênalti que não tinha a menor necessidade. O Guinegão marcou um golaço, não dá para ter 9 minutos do VAR, né? Isso é uma vergonha. Mas o resultado muito ruim, com isso tem que abrir o olho, hein? Coisa tá preocupante. 3, vamos lá. Garro, falar sobre essa derrota em casa, né? Nos 11 últimos jogos no Campeonato Brasileiro, somente uma vitória do Corinthians. Falar sobre essa situação que o time está passando. Sim, é uma fase difícil, Acho que, como falei aí, estou muito triste da situação de não conseguir a vitória aqui em casa com nossa torcida. A gente merece essa vitória, o torcedor, nós. Mas a gente está numa fase onde paga caro o erro, onde quando chega não estamos conseguindo fazer o gol e eles chegam 2 vezes e acontece o gol. Então é trabalhar, ficar com o pé no chão. A gente sabe da situação do clube, tanto nós como fora, também todo mundo junto para tentar colocar o Corinthians numa melhor situação, tanto no futebol como no clube, né? Na saída de campo, desculpa, tu fizeste uma espécie de desabafo e tu termina a tua declaração falando que futebol é o que acontece dentro de campo, mas também fora dele.
Queria que se tu pudesse ampliar um pouquinho mais essa tua fala para a gente entender do que exatamente tu estava falando. Até se eu puder complementar, há um tempo te perguntaram sobre política também na saída de campo e tu falaste que não, que vocês só pensavam dentro de campo. Hoje tu já dá margem para a gente pensar que as coisas sim, elas acabam se misturando. Não, acredito que a política é política, o futebol é futebol. Mas infelizmente a gente está aqui num clube muito grande, onde a cobrança é muito grande, o torcedor está certo. O torcedor sabe que o time pode fazer mais, já demonstrou, mas também quero fazer menção para os meninos que jogaram hoje, o Guinegao, o Kaique, o Dieguinho, Bahia, que ingressaram no jogo, que tomaram a responsabilidade, sabendo o que isso é no Corinthians. Todo o torcedor sabe que é difícil jogar no Corinthians, e mais em uma situação assim, onde a cobrança é maior ainda. Mas como falei, acho que a política é política, só que fico um pouco chateado das situações, porque a gente coloca a cara aí dentro e toma porrada. A gente sabe que a cobrança da torcida é muito grande, mas faz parte. Garro, sem o Memphis, sem o Carrilho, sem o Yuri Alberto, evidentemente você se torna referência, inclusive, para esses meninos. O Corinthians, em que pese a posição na tabela, a gente fala sobre os aspectos ofensivos, é o 16º a marcar gols, é uma das equipes que menos dribla no campeonato, que menos acerta o alvo. O que dá para fazer, mesmo com esses desfalques, para melhorar os números ofensivos? Você que é o principal jogador nesse momento da parte. Sim, a verdade, acho que é dar confiança ao time que está jogando, confiança, como falei, de os jogadores que começaram a jogar agora, como o Gui, como o Kaique. É dar confiança para eles, tratar de tirar responsabilidade para quem já tem jogos, como nós. Mas o time não é o Garro, não é o Yuri Alberto, não é o Memphis, o time é o Corinthians. Por isso que fico triste quando o Corinthians perde, quando não consigo ajudar ao Corinthians para, como falei, para brigar por as coisas importantes. Um time muito grande para estar olhando todo o tempo a tabela de embaixo, muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu gol anulado, se você pôde rever o lance depois, agora no vestiário com mais calma, o que você achou, se foi justo, se não foi, o que você pode falar sobre isso? Não vi a situação ainda, não peguei o telefone ainda, não. Quero ficar com a cabeça um pouco mais desligada de todas essas coisas. A gente perdeu, se o gol estava certo ou não, infelizmente não volta. Então, como falei, agora é momento de manter a calma, mas de trabalhar muito mais ainda. Eu queria que você fizesse também uma análise sobre o seu desempenho, né? Depois do seu retorno, o torcedor às vezes percebe uma falta de irregularidade, né? Diferente do que você tinha ano passado. Você acha que ainda é falta de confiança, do tratamento que você fez? O que você pode analisar o seu desempenho recente? Sim, a verdade, meu desempenho não está sendo o do ano passado. Infelizmente, não é o que estou procurando, não é o que eu quero. Mas é difícil, né? É difícil porque meu tratamento não está conseguindo jogar 3 jogos por semana. Meu joelho não está aguantando, mas tem que botar a cara. Não é momento para deixar de jogar. Assim jogue mal, jogue bem. Eu quero jogar, quero botar a cara. Sei que minha performance, minha actuação não estão sendo das melhores, mas o Corinthians me precisa, o time precisa de mim, precisa de todo, né? Não só do Garro, mas quando se chama responsabilidade, eu pego essa responsabilidade, mesmo que o joelho não esteja 100%, porque, como falei, infelizmente não é momento de parar. O clube, a tabela, o time, mas sim, não acho que seja meu melhor momento, mas tenho certeza que vou trabalhar para ficar melhor. Desculpa, mas está incomodando o joelho? O joelho incomoda quando tem muita sequência de jogo, né? A gente jogou 90 no sintético e isso atrapalhou, mas, como falei, não gosto da excusa, gosto de trabalhar, de fazer cargo, e eu me quero fazer cargo também de minha situação. Desculpa, desde a temporada passada, a gente percebe que tu sente bastante os resultados do Corinthians. Quando o Corinthians perde ou tem um empate frustrante, tu demonstra isso no teu ânimo, na forma como tu conversa com a gente. Mas, ao mesmo tempo, foste tu, na temporada passada, que fizeste um post dizendo que tudo ia melhorar
quando a situação realmente parecia ser tenebrosa para o Corinthians. Hoje a situação não é como era no segundo semestre do ano passado. O Corinthians está fora da zona de rebaixamento, está a 6 pontos do Z4, mas ainda assim ela não é das mais confortáveis. Tu continua acreditando que tudo vai melhorar? Eu acredito muito no time, acredito muito no grupo. Infelizmente não sei o que acontece fora, mas Deus queira que as coisas den certo para que o torcedor deixe de sofrer, deixe de assistir o jogo ficando por aí de um jeito desconfortável. Acho que é momento de fazer o torcedor feliz. Muitos anos do Corinthians, onde o torcedor não está sendo feliz, onde vem para o jogo e sofre, e eu por isso fico chateado, fico triste de não poder dar. Acho que a gente deu uma melhorada, mas ainda tão longe de lo que o Corinthians merece. Garro terminou como capitão do Corinthians. Garro, futebol não se explica em números, né? O Corinthians teve ataque, se você colocar isso em números, vocês tiveram muitas chances. Mas você acha que sai daqui porque errou quando não deveria errar, errou quando não poderia errar? Sabemos que estamos en una fase onde estamos pagando caro cada erro. A gente por aí faz coisa para conseguir o gol, mas o gol não chega e depois a gente toma gol em 2 jogadas que eles chegaram. Mas isso não é excusa. Acho que a gente tem que fazer cargo do momento do clube. Todo mundo, não só jogadores. A gente coloca aqui a cara. A gente aqui briga por a torcida. A torcida sabe que o time não está onde nós queremos também. Mas o Corinthians é isso, é tomar porrada agora porque as coisas não estão saindo. E trabalhar para que todo o clube não seja só o jogador, que todo o clube faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Acho que o futebol é dentro e também é fora. Obrigado, Garro. Rapaz, o Garro representou aí falando, né, mano? Ele fala, o torcedor perguntou, você vai ficar tudo bem? Ele falou, vai ficar tudo bem, né, cara? Mas é assim, precisa ficar tudo bem fora do campo, né, pessoal? Não tem como, né? A gente viu a coletiva do Dorival Júnior falando assim, antes de eu chegar aqui me prometeram 4 reforços, hoje nós está numa situação que o clube tá com transfer ban, nem contratar pode, cara. Então eu não acho que a culpa é do Dorival, tá? Não é, eu já isento ele. Tem sua parcela de culpa assim em alguns jogos, tá? Principalmente, né, taticamente falando, mas, cara, hoje ele contra o Bahia, ele jogou até bem, o Corinthians praticamente amassou o Bahia. O resultado não vem, mano. E não vem por conta de vários fatores. E um desses fatores é qualidade, velho. A gente viu o Vitinho, que entrou em campo, um jogador um pouco mais rodado. Nem é tudo isso, mano. Você já viu a diferença que deu quando ele entrou, cara? Quando ele e o Thales Magno entrou. Thales Trágico, né? Thales Trágico e Vitinho, o jogador que tava na Arábia. Então, quando melhora um pouquinho a qualidade do elenco, já dá um caldo a mais, sabe? Já dá uma liga a mais. Então, não tem muito o que cobrar, cara, do Dorival. Aí fica esse desabafo. Aí o Garro, as coisas tem que caminhar fora de campo também. Tem que caminhar aqui dentro também, cara, anda em conjunto, fora de campo e dentro de campo. Não tem como, mano, tá do jeito que tá fora de campo, transfer ban, um monte de coisa. Não pode chegar reforços. Como é que fica a expectativa do cara que tá lá dentro jogando, mano? É cruel, mano, é complicado, velho, esse momento do Corinthians aí, não tem como, pessoal. Eu sei que separar o futebol é uma coisa, nós ganhamos do Palmeiras agora nas oitavas de final aí, eliminamos eles na Copa do Brasil, nós tirou isso aí da alma, velho. Foi uma mobilização voraz, mano. E essa mobilização custou aí o Carrillo, custou o Memphis, que estourou a coxa. É um bagulho, tipo, é uma mobilização, cara. Custa caro depois, mas enfim. O que você acha de tudo isso? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Bora trocar uma ideia. Deixa sua opinião aqui nos comentários, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!